A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Olá, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem em seus lares. Nesse início de Evangelho, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui novamente, tendo esse ensinamento, fazendo essa corrente de luz que todos do Grupo Esperançar levam para casa de todos os amigos espirituais, de todos os irmãos que vêm até aqui, buscar essa oportunidade de evoluir e de aprender. Um aprendizado compartilhado, algo que é uma conversa baseada em estudos, baseada em citações, baseada principalmente na vida do nosso Mestre Jesus. Então, agradeço de todo o coração por ter essa corrente de luz junto conosco nesse dia, neste Evangelho, para que possamos nos conectar espiritualmente e tentar buscar a nossa luz, buscar o que há de melhor dentro de nós mesmos. E hoje nosso tema é sobre uma passagem do Sermão do Monte, uma passagem que está em Mateus, e eu vou ler para vocês. Jesus disse, numa das citações do Sermão do Monte, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Essa é uma parte do Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus falou para muita gente. Como diz no livro O Redentor, havia ali escribas e intérpretes da lei, uns que compareciam para disfarçadamente vigiar a Jesus, outros porque o admiravam e queriam aprender a doutrina consoladora que Jesus pregava. E a maioria, por ser necessitada e sempre esperar atendimento às suas dores e sofrimentos morais e materiais. Muita gente que busca Jesus busca apenas por conta das suas dores, busca apenas quando está sofrendo. E nós devemos buscar Jesus sempre, a cada minuto, estando sofrendo ou não. Embora, como diz Leon Denis no seu livro, só se conhecem, saboreiam e apreciam os bens que se adquirem à própria custa, lentamente, penosamente. Os bens que a gente ganha aqui na Terra são bens que vêm através de alguma dor. Estamos espiando aqui
Nossas reencarnações nos colocaram aqui na Terra por algum motivo. Nós temos que saber disso, ter consciência que estamos nessas provas e expiações. Todo mundo está aqui pagando alguma coisa. No Sermão do Monte, pelo que vocês viram, tinha vários tipos de pessoas. Escribas, intérpretes, gente que ia até para julgar Jesus. E nós convivemos aqui na Terra com esse monte de gente. Mas também não é a nossa condição ficar julgando. Nossa condição é tentar melhorar a nós mesmos. Porém, quando estamos em reunião, como nós estamos aqui neste Evangelho, fica melhor. Citarei novamente Leon Denis. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Uma sociedade é um agrupamento de vontades que, quando estão unidas, concentradas no mesmo fito, constituem centro de forças irresistíveis. E é por isso que a gente agradece por estarmos toda semana aqui unidos e concentrados no bem, concentrados em melhorarmos, em sermos esse sal da terra e essa luz que Jesus nos chamou a ser. Afinal, nós somos espíritos imortais. Nós somos almas infinitas. Nossa alma vai ser infinita, sempre. Então, nós sempre temos chance de nos desenvolver. E estamos aqui encarnados para isso. Embora tenhamos várias ajudas espirituais, todo mundo tem o seu mentor, seu anjo da guarda. Todos nós estamos muito bem amparados, mas nós precisamos fazer essa conexão. Se a gente não entrar nessa conexão, se a gente ficar escondido, deixar nossa luz escondida, a gente não vai entrar nessa conexão com o plano espiritual. Por isso que Jesus falou, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. A luz é para estar no velador, para dar luz a todos que estão na casa. A sua luz ilumina mais gente, não só a você mesmo. E essa é a função da luz. A luz tem a função de nos iluminar, de nos tirar do escuro, e a luz tem a função de ser guia. Quando Jesus fala que a gente não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, é o mesmo com a nossa luz. Nós não podemos, nós temos que estar em cima do monte, junto com Jesus, nesse sermão, captando cada mensagem que ele manda para a gente. E para isso, precisamos nos abrir para o plano espiritual. Nós somos seres espirituais. Nós não somos carne, nós somos espíritos. Nós aqui estamos fazendo, não estamos em cada um por si. Estamos fazendo a obra do divino, a obra de Deus. É Deus quem nos conhece. É Deus quem coloca as provações para a gente sair dessa casca e nos iluminarmos. Para sermos tempero na vida dos outros, como o sal é. O sal tem a função de tempero e de conservar essas palavras de Cristo dentro de nós. Conservar nossa vontade de querer seguir essa luz. A gente tem que persistir sempre e sempre levar isso como uma virtude. Mais uma vez, Leon Denis, viver
para o espírito é agir, é crescer, é conquistar sempre novos títulos, novos méritos, um lugar cada vez mais penado, lutado, sofrido. Para gozar da abundância, é preciso ter conhecido as privações. Para apreciar a claridade dos dias, é mister haver atravessado a escuridão da noite. A dor é a condição da alegria, é o preço da virtude, e a virtude é o bem mais precioso do universo. Por isso que Jesus pôde dar esse sermão, porque ele já foi espírito como nós, um aprendiz, para chegar na condição que ele está agora e que esteve há 2020 anos atrás. Ele foi preciso penar, lutar, sofrer para gozar dessa abundância de luz que ele tem hoje em dia. Jesus é um norte para nós, é a luz no monte. É onde nós devemos sempre buscar a nossa glória. E a nossa virtude vem sempre dele. Virtude de ser paciente, de ser humilde, de ser resiliente. Não desistir a cada defeito. Virtude é persistir. Como é perfeito nosso Pai, sedes também perfeito, assim como ensinou o Mestre Jesus. Como ele disse, vós sois o sal da terra e a luz. Para terminar, trago uma história do Chico Xavier. Ele dá um conselho para a gente, conselho sábio com a sua luz divina. A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos, e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão, a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Por que a gente, às vezes, se esconde para ser mais ou menos? Se conecte com a sua luz e seja sempre mais. Gratidão. Segue o Evangelho. Olá, pessoal do Esperançar, tudo bem? Brilha sua luz. Estamos retornando a esse tema que abordamos 2 semanas atrás, mas sempre tem elementos que podemos explorar novamente. Esses ensinamentos que constam no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não pôr a candeia debaixo do alqueire, retornamos à ideia central, que a luz não pode ser escondida, ela é revelada. Nada pode deter o progresso, nada que não está coerente com os ideais de amor e fraternidade, nada que não esteja coerente com as leis universais persistirá. Somente resistirão os ideais que já estiverem em harmonia com as leis divinas. Nós, seres humanos, neste planeta de provas e expiações, ainda temos muito a reformular em nossas instituições, em nossas relações. Ainda temos muito a avançar nesta frente.
A verdade a nós chega progressivamente. Excesso de luz cega, ofusca. A luz da verdade vem progressivamente. E a verdade, que embora tenha diversas interpretações, ela é uma só. Uma fábula indiana muito conhecida em que 3 cegos tentavam descrever um filhote de elefante. Um estava analisando a tromba, outro estava analisando o tronco do elefante e outro uma das patas, dando assim descrições completamente diferentes, viam por ângulos diversos. Mas esta verdade única, que cada um tem a tendência de ver em diferentes interpretações, aos poucos ela vai sendo revelada, acompanhando a nossa capacidade de entendê-la, nossa capacidade evolutiva, intelectual. Para termos uma ideia de como somos atrasados, lembremos a comunicação de Bernard de Palissy, na Revista Espírita de junho de 1858, pelo médium Victorien Sardou. Kardec questiona Bernard de Palissy sobre como era sua vida, ele que naquele tempo estava encarnado no planeta mais evoluído do Sistema Solar, Júpiter. É um dos textos mais interessantes da Revista Espírita. Este espírito traz informações interessantíssimas sobre a vida em Júpiter. E Kardec faz questões muito legais. Pergunta, por exemplo, como seria o sistema penal em Júpiter. E Bernard esclarece que Júpiter não precisa mais de leis feitas pelos homens, porque a humanidade já está plenamente em harmonia com as leis divinas. Vejam como estamos distantes disso. E a certa altura, Kardec pergunta o que aconteceria se um ser humano médio da Terra fosse levado a Júpiter. Que posição ele ocuparia na escala evolutiva deste planeta? E a resposta, que aliás não é muito boa para a nossa autoestima, Bernard esclarece que um homem médio da Terra que encarnasse em Júpiter ocuparia lá a mesma posição ocupada pelos macacos em nossa sociedade. Ou seja, somos ainda seres hostis e primitivos aos olhos destes irmãos mais evoluídos. Mas embora isso nos abale, assim, nos choque, vejamos isso com naturalidade. Somos crianças espirituais. Temos muito ainda o que crescer, o que aprender. E estes irmãos e irmãs mais velhos, eles não nos veem com sarcasmo, com ironia. Nos veem com amor. Nos veem o nosso potencial de crescimento e nos ajudam a crescer. Talvez a intenção desta comunicação fosse realmente chacoalhar um pouco o orgulho demasiado da humanidade que estava no século XVIII começando a ganhar corpo às conquistas científicas. Mas o homem tem que lembrar que nada sabe ainda, que o que sabe é menos que uma gota no oceano. Como dizia Sócrates, filósofo precursor do Espiritismo, segundo o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo. O sábio sabe que nada sabe. E essa luz aos poucos vai chegando, nos trazendo novos horizontes da verdade. E homens e mulheres à frente de seu tempo que trouxeram verdades, quebraram paradigmas, normalmente são taxados de desequilibrados ou loucos. Isso aconteceu tantas vezes na história. Lembramos também do mito da caverna, esta alegoria de Platão, um outro precursor do Espiritismo, segundo o Evangelho. Platão traz esta alegoria em que homens estavam dentro de uma caverna, voltados para uma parede, vendo apenas sombras do que acontecia no mundo exterior. Resumindo bem a parábola, a alegoria, melhor dizendo,
Um deles consegue se libertar e ver o mundo exterior, ver o mundo real. Percebe que seus amigos só viam sombras. Ele retorna à caverna, lá seus amigos ainda acorrentados, e descreve o que viu. É taxado como louco, é taxado como desequilibrado, não é compreendido. Então tenhamos paciência com o ritmo evolutivo da humanidade atual. Não ganharemos saltos de qualidade nas nossas instituições, nas nossas relações, de uma hora para outra. Estas mudanças acontecem de forma lenta, mas progressiva. E vivemos tempos tão especiais que podemos já notar diferenças do mundo há 10, 15 anos atrás, se compararmos com o mundo de hoje. Ou seja, as mudanças estão cada vez mais aceleradas. E como dizia Bob Dylan na música The Times They Are A-Changing, os tempos estão mudando, que é uma poesia, ele que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2016, Bob Dylan. Em um dos versos ele diz que a verdade chega, chacoalhando as suas janelas, quebrando as suas paredes, e aquele que não começar a nadar afundará como uma pedra. Estejamos prontos para as mudanças que estão vindo, para as mudanças que virão. Estamos abertos a rever, a crescer, a estudar e a aprender. Um abraço aos amigos do Esperançar e segue o Evangelho da Noite. Tchau. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é um trecho que está no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, os capítulos 5, 6 e 7. Antes desse trecho, ele transcreve as bem-aventuranças, e depois desse trecho, ele transcreve várias orientações que Jesus trouxe, ressignificações do Velho Testamento, e o ensinamento que Jesus fez sobre a oração do Pai Nosso. Mas eu quero destacar com vocês hoje essa frase, brilhe a vossa luz, e fazer uma reflexão a partir da leitura do capítulo que está nesse livro aqui, Psicologia do Evangelho, com quem eu já partilhei, já trouxe em outras ocasiões para conversar com vocês. Aqui no capítulo 24, o autor vai falar justamente sobre esse trecho, e ele vai nos ajudar a fazer uma reflexão sobre como estamos cuidando dessa luz, da centelha divina que Deus confiou a cada um de nós. Ele faz uma espécie de programa de reabilitação e de reerguimento moral. E aí ele faz isso em 6 etapas. Cada etapa ele propõe uma reflexão. Então eu quero partilhar dessas reflexões com vocês. Na primeira, número 1. Procure alguém para desabafar. Alivie sua alma com a exteriorização do que o oprime. Aquilo que nos oprime, que internalizamos, ela abafa. Ele abafa a nossa luz. Aquilo que nós permitimos que nos faça mal, as angústias, as dúvidas que trazemos, os medos, eles nos impedem de brilhar, de exteriorizarmos todas as possibilidades, as potencialidades que trazemos dentro de nós. Por isso, a necessidade de conversar com um amigo, com uma amiga, um atendimento terapêutico, um atendimento psicológico, a busca pelo acolhimento fraterno na casa espírita. Então, o primeiro passo, procure alguém para desabafar em momentos de dificuldade. O 2, comemore seus feitos. Suas realizações devem ser consideradas sinais de que você é capaz de fazer mais do que fez. Eu achei isso tão bonito.
Eu lembro que nos primeiros evangelhos que nós conversamos aqui, via online, nós falamos sobre a parábola dos talentos. E era bem no início da pandemia. E eu me questionava e partilhava essa questão, como nós nos comportaríamos na pandemia. Será que enterraríamos os nossos talentos? Ou será que ao final dela nós veríamos que havíamos multiplicado? Será que nós os enterraríamos no medo, no sentimento de impotência, de impossibilidade? Ou será que faríamos florescer e nos reinventaríamos? E como temos olhado para esses feitos desde então? E aqui ele fala, chame seus amigos, reúna-os em momentos importantes. E hoje nós temos outras formas de reunir os nossos amigos. Eu particularmente mantenho uma rotina. Eu faço sarau poético, bato papo, tomo café online, bato papo sobre cinema e me comunico com as pessoas usando desse instrumento, desse online que veio para nos ajudar. Então, como estão suas conquistas? Olhe para elas e comemore. 3. Acredite em você. Reenquadre as situações de forma a perceber que mesmo que não tenha alcançado o que queria, lembre-se de que alguma coisa você aprendeu. E é tão importante quando a gente olha mais para o processo do que para o fim dele, olha para o percurso, porque muitas vezes a gente perde, ou a gente fracassa, ou as coisas não acontecem como nós esperávamos e nós nos sentimos mais frustrados do que qualquer coisa. Quando a gente pode olhar para esse processo e lembrar que mesmo quando a gente pensa que perdeu, Deus está ao nosso lado, a boa espiritualidade está ao nosso lado, os amigos que nos cercam. Então, quando a gente reavalia, reenquadra, a gente pode olhar para o aprendizado. Mas eu achei muito bonito isso. Nós não estamos sós. Mesmo quando nós perdemos, nós não estamos desamparados. 4. Reafirme seus propósitos de felicidade. Pode não conseguir transformar o mundo dos outros, mas com certeza transformará os seus. E quantos propósitos de felicidade nós não reinventamos ou nós não demos mais valor nesse processo, nesse período de pandemia? Mas antes dele, quais eram os seus propósitos de felicidade? O ser feliz é um estado de espírito, não é um lugar fora de você. Construa-o a cada dia na sua vida. 5. Utilize seu encanto pessoal. Seja autêntico. E ser autêntico é descobrir aquilo que você realmente deseja fazer, sem se comparar com as conquistas dos outros, com as caminhadas dos outros, mas olhar para o seu próprio percurso. E tem uma frase aqui: não seja artificial nem vazio, não demonstre o que você não pode sustentar. Achei isso tão forte, que muitas vezes a gente quer dar conta de tudo, ou a gente acha que para ser feliz nós precisamos parecer algo que não somos no momento. Mas sempre estamos em construção. Então o nosso encanto pessoal tem que ser usado primeiro para a gente, para quando a gente olha no espelho. Rir até dos nossos pequenos deslizes, dos nossos fracassos. O que nos faz ser quem somos? Quais são as nossas idiosincrasias, aquelas características que nós temos, pelas quais nós somos lembrados? Qual é o seu encanto pessoal? Eu achei muito bonito, principalmente essa frase: não seja artificial nem vazio, não demonstre o que você não pode sustentar. 6. Conscientize-se de sua destinação espiritual. Perceba-se espírito. Vocês se lembram de uma frase? Nós somos seres espirituais numa experiência terrena. Então, essa experiência na qual vivemos hoje, é uma das muitas pelas quais nós já passamos. Nós somos beneficiados pelo esquecimento, mas nós podemos perceber quais são os nossos impulsos, os primeiros pensamentos que vêm diante de uma adversidade ou diante de alguém que nos contradiz.
aí a gente vai percebendo aquilo que a gente precisa melhorar no nosso espírito. A sua verdadeira essência é espiritual. Seu corpo é instrumento, é invólucro para o seu progresso espiritual. Temos que cuidar bem dessa nossa casa terrena, mas temos que lembrar que ela é um estágio para que nós possamos melhorar o nosso espírito. E aqui ele diz: é preciso que façamos brilhar nossa luz interior a fim de que nós próprios percebamos que ela existe e que é importante que nos sintamos filhos de Deus. Faça a manifestação dele em nós. Nossa luz interna, chama divina que habita em nosso mundo interior, é Deus presente que nos impulsiona à realização no mundo. Então que a gente possa perceber como é que está essa nossa luz. E fazer uma releitura do Sermão do Monte. Eu confesso que fazia muito tempo que eu não lia todo o sermão e eu achei novamente muito bonito e muito significativo. Então, reler o sermão também é um aprendizado. Vou aprendendo junto aqui com vocês. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Tenham todos uma boa semana. Olá! Hoje nós estamos no capítulo 5, versículo 13 a 16 de Mateus. Então vamos só retomar um pouquinho esse pedacinho para nós entendermos com a nossa alma, né? Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhem a todos que estão em casa. Brilhe a vossa luz. É tão lindo entender, porque no primeiro momento entra nos nossos ouvidos como um poema, mas nós precisamos aprofundar o entendimento no Evangelho para que ele possa nos dizer mais ainda. Durante muitas encarnações, nesses últimos 2000 anos, nós tivemos essa ressonância do Evangelho e que às vezes entrava e saía, popularmente, né? Entrava por aqui e saía por aqui. Nesta encarnação, não podemos dizer das outras, porque nesse momento nós desconhecemos, mas nesta encarnação o Evangelho tem entrado para todos nós de uma maneira diferente. E hoje a gente traz esse capítulo que fala: brilhe a vossa luz. Quem sabe é a primeira vez que estamos nos aprofundando nesse entendimento. Brilhar a nossa luz, mas como? Como é que eu posso fazer brilhar a minha luz num momento tão obscuro que estamos vivendo? É isso que estudar o Evangelho nos traz maior clareza para todos os tempos que vivemos, não só para os tempos mais fáceis, mas para os tempos difíceis também. Jesus, na sua sublime missão, ele poderia ter à sua disposição os melhores anjos, aqueles anjos que já tinham percorrido toda a estrada da evolução, que tinham atingido já a felicidade, a percepção mental, tudo. Mas dentre os seus colaboradores, ele utilizou não os anjos celestiais já prontos, que já tinham aprendido durante a sua trajetória milenar, ou muito mais do que isso, né? Ele trouxe a tarefa para espíritos ainda rudes, simples, que nós chamamos dos discípulos. Ele quis oferecer essa tarefa aos espíritos comuns à humanidade, porque senão nós nos reportaríamos
durante toda a nossa vida. Ah, mas também eles eram anjos, né? Não, eram pescadores simples, muitas vezes excluídos da sociedade da época, e eles foram chamados. Vocês aceitam ser pescadores de homens? E eles aceitaram. Eles tiveram que travar extensas batalhas íntimas, mas os discípulos já traziam uma linha de percepção mais humilde, mais espiritual, para que tudo aquilo que caísse em sua intimidade fosse logo brotasse flores e frutos, né? Ainda eram imperfeitos e trabalharam pelo Evangelho de Jesus. Missão árdua, porém talhada na medida certa para cada um. Nós hoje não precisamos nos colocarmos à disposição para servir Jesus, tendo que morrer na cruz, tendo que morrer sendo comido por feras. Não. Tem um palestrante espírita que diz: a nossa história está bem mais fácil. Mas nós temos feras íntimas que precisamos domar para que a gente possa vir à luz, a vir a ser luz neste mundo. Brilhe a vossa luz. É o capítulo dessa noite que nos convida a essa reflexão. Nós, aqui agora, também temos a nossa empreitada. Certamente não tão complexa quanto a dos discípulos, mas a lei do progresso nos desafia diariamente. O espírito que eu nasci não pode ser o espírito que eu venha voltar para o mundo espiritual. Eu tenho que acender dentro de mim coisas novas, valores novos. Esse é um compromisso meu comigo mesmo, né? E aí a gente começa a compreender que tudo vem de dentro para fora, uma consciência. Não, eu preciso mudar. Mas quando a gente escuta essa expressão, brilha a vossa luz, muitas vezes, quando nós não temos tempo para nos debruçarmos a essa palavra, a esse verbo, e fazer uma conjunção com a doutrina espírita, a gente acha, brilha a nossa luz e a nossa felicidade, a nossa felicidade. E aí a gente vive de um extremo que nós não cuidávamos da nossa intimidade para um outro extremo que a gente chama de positividade tóxica. Só há felicidade, eu quero ser feliz. Então a pessoa parece que é uma ditadura da felicidade. Não pensa coisa negativa. Vamos lá, só o positivo. E existem às vezes até redes ou instituições que trabalham desta maneira. Mas de um tempo para cá, muitos têm nos mostrado que essa tirania da positividade tóxica que nos induz a ignorar ou bloquear os sentimentos de tristeza, de angústia, de vazio, para estarmos sempre felizes. Então nós precisamos perceber que o Espírito que encarnou, ele vai viver todas as emoções durante a sua trajetória. Felicidade compulsória, tudo tem que ser bom, tudo vai dar certo. Essa felicidade compulsória, ela pode ser o combustível para a infelicidade, pois nós desprezamos todos os sentimentos que às vezes nascem da alma do espírito e precisam ser olhadas, cuidadas e entendidas.
Quanto mais ignoradas, mais nós perderemos as habilidades para lidar com elas. Se ignoramos a nossa tristeza, a nossa angústia, a nossa raiva, não, pensamento positivo. Eu vou abafando isso numa caixa de Pandora. Tem uma hora que ela vai explodir. Então nós precisamos sim nos capacitarmos para sermos quem somos, para um dia conseguirmos brilhar a nossa luz. E aí a gente começa a fazer uma reflexão íntima da nossa história, né? Tudo que são vividos nos extremos, nós temos um desequilíbrio. Então eu vivo no extremo da felicidade, eu não quero dar voz à minha tristeza, à minha angústia, não, só felicidade, que é uma pseudo-felicidade. Ou também no outro extremo, né? Eu só quero escutar a minha angústia, a minha tristeza, e você também não caminha, né? Enquanto nós não buscarmos esse caminho do meio, nós estamos nas extremidades do desequilíbrio. Então a gente precisa enxergar como é que está a nossa história. É necessário estar esbanjando felicidade o tempo todo? Não. É necessário estar deprimido, angustiado, infeliz, achando que o mundo deu errado? Também não, né? É necessário brilharmos a nossa luz. E essa luz não é dessa tirania, dessa felicidade sem preço que a gente precisa correr atrás. Brilhe a vossa luz é brilhar a luz do Espírito, que pode ser que seja uma encarnação que não tenha o brilho do consumismo, da fortuna, do dinheiro. Eu gosto sempre de relatar uma história muito linda que o Chico uma vez contou. Ele disse que estava acompanhando a saúde de um menino de 10 anos chamado Paulinho. Paulinho estava doente e estava sendo acometido dessa doença, aonde o seu corpo manifestava grandes feridas, mas feridas de necrosar até alguns membros. E eles reparavam que ali não existiria um remédio para que ele pudesse ser curado nesta encarnação. Nos últimos dias, porque o Chico sempre ia visitar o Paulinho, nos últimos dias de encarnação, onde as dores e as feridas estavam de uma maneira que não tinha mais por onde até olhar para o rosto dele, do menino, o Chico entra no quarto do hospital, olha para o Paulinho e diz assim: "Nossa, Paulinho, você está tão lindo, você está tão brilhante, tão cheio de luz." E ele não entendeu como poderia aquele corpo todo sendo destruído pela doença, né? Falou assim: "Paulinho, você está um brilho." 2 dias depois o Paulinho desencarnou. O Chico estava falando o quê? Da luz invisível do Espírito. Quando o Pai, através de Jesus, nos diz: brilhe a vossa luz, muitas vezes, para facilitarmos esse processo de transformação, de renascimento do nosso espírito, nós vamos viver longe dessa positividade tóxica, dessa felicidade a qualquer preço. Pode ser que para reacender a nossa luz como espírito, teremos que passar alguns anos cuidando dos nossos pais. Teremos que aceitar e amar um filho que nasceu demonstrando uma doença que a sociedade não aceita. Precisamos viver, às vezes, a perda de um status financeiro
e isso não deixar que o lar venha sucumbir em depressão. Podemos também caminhar com outras pessoas que sofrem através do nosso engajamento, vivendo junto à dor do outro, é acender a nossa luz também. Então a gente começa a ver que podemos regar com amor muitos trabalhos voluntários, trabalhos do coração, nos engajarmos. Quanto mais continuidade o espírito encarnado estiver no engajamento de um trabalho de amor, mais consciência ele adquire como espírito. Porque às vezes nós nos engajamos no trabalho da casa espírita, no trabalho de uma ONG, no trabalho de uma instituição, e a gente vai super animado, mas dentro dessas instituições tem os seus problemas. Aí 2, 3 meses, agora eu não estou bem, não estou podendo mais ir. Então é assim, não deu tempo para despertar o espírito para o trabalho do amor. Agora, tragam para a memória de vocês nesta noite inúmeras pessoas que se engajaram durante uma encarnação inteira e que sofreram todos os percalços que cada um teria que passar, mas não desistiram. Isso é acender a própria luz, colocar a sua luz sobre o candeeiro para que todos possam ver. O autoconhecimento para saber lidar com essas emoções é acender a nossa luz. Nós somos então o sal da terra e por muito tempo nós não sabíamos. Este sal da terra está espalhado pelo planeta Terra. Nós temos o sal da terra, espíritos que fazem a diferença na arte, na educação, na política, na ciência, nas relações pessoais. Nós temos o sal da terra. Mas para isso é necessário muitas vezes reconhecermos em nós a fera que mora dentro de nós. Essa fera que nos bloqueia, que não nos permite enxergar a ascensão desse espírito que está encarnado. Por isso, para terminar, gostaria de mostrar uma imagem para vocês de um minotauro, que todos nós sabemos, e de um centauro. Vamos refletir sobre a nossa presença aqui na Terra através dessa mitologia. Essas duas imagens, o centauro e o minotauro. Passamos uma encarnação muitas vezes perdendo a oportunidade de crescimento e a gente queria usar essas imagens para que a gente não esqueça jamais. O centauro, da cintura para cima ele é um homem, da cintura para baixo ele é um animal. O que significa isso na mitologia grega? É o humano dominando o animal. Nós temos que pensar. Já o minotauro, cabeça de touro e corpo de homem, ainda está ali o animal dominando o homem. Pelas vossas obras os reconhecerei. Não basta uma embalagem humana, tem que ver o que está dentro de cada um, o que dentro da gente predomina. Solta o homem na vida e veja se ele sai correndo atrás dos seus princípios ou dos seus instintos.
Há milênios a luz se faz presente em toda parte, brilha em ti, em mim, em nós, e essa luz convida pra que se perceba que você é uma centelha divina. Ilumine assim todo o seu interior, construindo um forte elo com os ensinos de Jesus. No trilhar de seu caminho, transforma